Graças a Deus, Deus seja louvado por mais um dia na sua presença, mais uma oportunidade que Ele nos dá de nos encontrarmos nele, a serviço dele aqui na terra. Isso é bom demais. Seja bem-vindo ao programa Evangelismo em Foco no ar, a partir de agora, com alegria no coração, muito louvor, oração e a sua participação. A gente está chegando para ficar durante uma hora junto com você. Então aumenta o som do seu rádio, porque nós vamos conferir a nossa palavra em foco dessa tarde. No livro de Lucas, no capítulo 24, versículo de 15 a 17, está escrito assim: Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ide tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Glória a Deus. E se você continuar lendo o restante do texto, você vai compreender cada vez mais sobre essa história tão tremenda que é a história onde relata a ressurreição de Jesus, aqui em Lucas 24, do versículo 15 em diante. De repente o Senhor Jesus, ele aparece para esses discípulos que estavam a caminho de Emaús e eles não percebem. Mas é assim mesmo, né? Às vezes a dor, a dificuldade, a luta é tão grande que muitos acabam esquecendo de que o Senhor fez uma promessa. Eis que eu estarei convosco até a consumação do século. Então, diante de tudo que acontece nas nossas vidas, nós nunca vamos estar sozinhos. Esses discípulos iam pelo esse caminho, com certeza ele estava desanimado. Eles estavam desanimados. E mais do que isso, eles estavam tristes, porque aquilo que estava à base da esperança dele, no ver deles, havia acabado com a morte de Jesus. Eles não acreditavam na ressurreição de Jesus. Aquele ocorrido os deixou, digamos assim, que desnorteado. Em algum momento você já ficou assim, parecendo que as coisas não estão fazendo muito sentido na tua cabeça? Mas deixa eu te dizer algo, você pode até estar passando por isso nesse momento. Apesar disso, apesar dessas coisas, apesar de situações como essa acontecerem nas nossas vidas, mas a exemplo dessa história aqui, o plano de Deus, que havia em Deus para ressuscitar a Jesus no terceiro dia, ainda que não tenha sido lembrado por esses homens, por esses discípulos, mas era uma realidade diante de Deus. E aqueles homens, eles concentraram-se na sua desilusão e eles se viram desamparados, sozinhos. E quando a gente se vê desamparado, quando a gente se sente sozinho, uma das coisas que também vai acontecer, uma emoção muito forte, é a chamada desesperança. A gente perde a esperança. Para aqueles homens tudo estava acabado, mas sem perceberem, Jesus caminhava ao lado deles. Eu quero dizer uma coisa, a partir do momento que houve uma entrega de vida, a partir do momento que você entregou sua vida a Jesus, oh queridos, Ele veio para dentro de você, Ele veio fazer morada em você, Ele é residente na pessoa do seu Espírito Santo. Então podemos passar por decepções, podemos nos sentir abandonados pelas pessoas que convivemos, pelas situações que nos causam tristezas, por não vermos uma saída, mas todos nós que somos cristãos precisamos entender uma coisa. Em um primeiro momento nós podemos ser impactados pelos problemas, isso é fato, que tantos nos confunde às vezes e nos deixa sem uma direção, mas precisamos nos lembrar que Jesus,
Ele disse que nunca abandonaria, nunca nos deixaria só. Então, Ele nunca vai te abandonar. Os sentimentos podem querer nos dizer que está tudo acabado, assim como esses discípulos acharam, mas devemos crer naquilo que Jesus nos disse, Ele prometeu e Ele vai cumprir. Então, o que Ele te prometeu? O que Ele te falou? O que fez você entregar a sua vida para Ele? Por que você entregou a sua vida para Ele? Qual foi o pacto? Qual foi a aliança? Então, não alimente a dor da perda, ou a dor de uma traição, de uma rejeição. E às vezes até colocando Jesus como responsável por essa situação. Alimente sim a esperança de que Jesus, Ele continua ao seu lado e te impulsionando a continuar caminhando apesar de. É assim que eu penso. Existe um propósito na sua vida e ainda existem muitas conquistas à tua espera. Existe muito de Deus ainda te esperando. Você tem um motivo maravilhoso para prosseguir, continuar, seguir em frente, de cabeça erguida. E o que é isso? O seu Redentor, Ele vive. Ele venceu a morte por você e por mim. Ele está sempre conosco e Ele jamais vai desamparar aqueles que nele crê. Você tem crido nele? Então levante suas mãos aos céus, porque muitos já desistiram de crer. Muitos já ficaram à beira do caminho, mas Jesus ainda está buscando seus verdadeiros adoradores. Jesus ainda está chamando homens e mulheres que são residentes nele, que são cidadãos dos céus, mesmo que a pessoa esteja se sentindo muito distante de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes as pessoas pensam que Deus vê só os crentes, né? Sabe, queridos, Deus vê todas as pessoas, todos os seres, tudo que acontece na terra. E se Deus vê isso e sabe de tudo isso, então Ele também sabe quando o filho dele está desanimado. Então o desejo dele é chamar você, é chamar a mim para bem perto dele, para poder nos renovarmos, nos ajudarmos, ser ajudado por Ele. Só Ele tem a primeira e a última palavra. Então, vamos levantar essa cabeça, vamos respirar bem fundo e vamos sentir que estamos vivos. E se estamos vivos, é porque Deus tem coisas grandiosas ainda para fazer com a tua vida. É assim que eu creio. Vamos ouvir esse louvor. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais de Deus. Agora me promete uma coisa. Alegra esse coração. Dá um sorriso. Vai. Muda esse olhar. Jesus te ama. Vamos adorar?